Свяжись тусовка. Se puderem, Espaço Petrobras de Cinema, seguir, pedir para um amigo seguir também. Hoje a gente está aqui com essa pré-estreia incrível do Silêncio das Ostras e queria chamar aqui para apresentar o filme para vocês o Byron, da Olhar Distribuidora, e o Marcos, o diretor do filme. Temos agora a estreia nacional do filme a partir de 26 de junho. Vamos estar aqui em São Paulo, em diversas cidades no Brasil, em Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador. Então, queremos pedir a contribuição de vocês, puderem espalhar a palavra, falar para os amigos, né, que moram nessas cidades. Vamos ter a pré-estreia em Belo Horizonte, agora também na quarta-feira. E a gente está usando aqui, vocês devem ter visto, uma camiseta, que é uma parceria que a gente fez com a Puta Peita, não sei se vocês conhecem, que é uma frase icônica, que é o fim do mundo vem para todo mundo, que casa muito com a mensagem do filme, de que não são só algumas pessoas, né, que são afetadas quando a gente tem um desastre, como ocorreu ali em Mariana, em Brumadinho, né, são coisas que afetam milhares de pessoas, né, a todo o país, né. Então a gente vem com essa mensagem, acho que é uma mensagem que o filme traz muito forte, né, de que a gente precisa de alguma forma, né, trazer essa conversa, trazer essa palavra de que as coisas não podem continuar, né, da forma como estão. E é um filme de ficção, mas o que aconteceu ali não foi ficção, né, centenas de pessoas foram atingidas. Então, que fique essa mensagem, que vocês aproveitem aqui a sessão essa noite. Vou passar a palavra para o Marquinhos. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a toda essa galera aqui que conseguiu estar aqui. Que bom poder assistir o filme com vocês, alguns pela primeira vez, outros mais uma vez aqui. Eu estou muito feliz. Quem trabalha com cinema sabe o quanto é difícil fazer filme. Eu sonhei esse projeto durante muito tempo. E esse filme só é possível porque essas pessoas compraram tanto e se entregaram tanto. Incrível, de uma forma incrível isso. Está aí na tela, e que bom que a gente tem conseguido, nos últimos tempos, levar a mensagem do filme, levar essa história para públicos muito diferentes, espalhados por todas as partes, do mundo, locais tão distantes como Ucrânia, Índia, Suíça, Estados Unidos, Canadá, com respostas incríveis. O filme tem ganhado prêmios, tem chamado a atenção, algumas vezes até surpreendendo a gente com um retorno. A gente ganhou o melhor filme pela escolha do público na Ucrânia, que nem imaginava que teria tanta identificação assim, uma cultura tão distante, mas que se sentiu tão tocada. E nesses momentos é um exercício muito solitário, porque praticamente vou eu assistir ao filme com esses diferentes públicos, né? E agora está aqui com vocês, poder assistir com o pessoal que fez o filme, com o público do Brasil, né? Para mim, enquanto mineiro, foi muito importante fazer esse filme, né? Eu venho de um estado que é atravessado pela mineração, e é muito louco para a gente ter que conviver com uma estranha categoria de ex-montanhas, né? Tem muitas. A gente filmou há 3 anos atrás, está batendo exatamente 3 anos desse momento aqui, e tem um monte de montanha que está no filme, que está registrado ali e que não existe mais. 3 anos foi o suficiente para consumir aquelas montanhas por completo, né? Então, espero muito que as pessoas possam, que esse filme chegue para um público cada vez maior, e que convide as pessoas a refletir o que a gente está fazendo com a nossa casa, que é o planeta, né? A nossa modesta contribuição para todas as vidas que são atravessadas e corroídas completamente pelo entorno da mineração, e também por todas as paisagens, né? Para que a gente um dia, quem sabe, deixe de ter que conviver com essa condição de ex-montanhas. Muito obrigado. Vai ter uma conversa no final, rápida também. O filme é longo,
sentem, se entreguem. A Kailane, a história dela vale a pena. Com certeza. Obrigado. Marcos, você tem uma trajetória já bem consolidada como documentarista. O que te leva a pensar que essa história precisava ser contada como uma ficção? Bom, Bruno, obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que assim, eu amo documentário, sou documentarista de alma, de essência, é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Mas enquanto mineiro, eu precisava falar de uma ferida do estado de Minas Gerais e de todas as partes, né, onde tem mineração, mas eu acho que o estado onde eu nasci, vivo, milito, filmo, é bastante atravessado pela questão da mineração. E esse filme nasce da minha necessidade de querer falar sobre isso, de querer construir uma história que tenha como pano de fundo ali a mineração, e a total impossibilidade de poder fazer isso enquanto documentarista. Nenhuma mineradora nunca abriu as portas para me permitir entrar com uma câmera para mostrar como é que eles podem a vida das pessoas. Para mostrar tudo que acontece ali, lá dentro, no entorno. Então, a solução, depois de ficar dando vários murros nas portas, foi ir para a ficção, construir minha própria mineradora e contar parte das histórias que eram possíveis de ser contadas ali. E mesmo assim ainda colocando umas cenas de arquivo fortíssimas, né? Que a gente vê aqui nessa reta final. Não sei se o acesso a essa imagem, a seleção, enfim, como você decidiu colocar essas imagens reais de Brumadinho? Olha, que bom que a gente tem duas pessoas muito incríveis aqui. A Juliana Lobo, que é a diretora de arte do filme, e a Thaís Fujinaga, que foi minha consultora de roteiro. Porque eu acho que tem muito disso. Claro que a Ju está aqui representando toda a equipe de arte, que tem a Branca aqui também, né? Mas eu acho que foi, Bruno, uma coisa de... Quando eu comecei a escrever a história, nem tinha tido nenhum rompimento de barra. Para mim sempre foi muito fundamental mostrar isso que... Eu sempre tinha esse desejo de mostrar como que a mineração, ao mesmo tempo que ela vai corroendo as paisagens, ela também corrói as vidas que estão no entorno ali, né? E sempre tem essa questão de que, com a desculpa de que gera emprego e renda, todo mundo abre as pernas, os governos abrem as pernas, né? As prefeituras, os governos estaduais, né? Todo mundo, todos os políticos estão envolvidos com isso, são alimentados por esse dinheiro da mineração nas campanhas. Um rolo louco. Mas os rompimentos é um pedaço. Tem muitas outras coisas. Por isso que a história começa nos anos 80 ali, né, tentando mostrar isso como que onde chega. Ela chega e no primeiro momento parece solução, mas vai causando um monte de problema, obviamente, para a parte mais frágil do processo. As pessoas que estão ali comendo poeira, né, e dependendo daquele dinheiro para sobreviver. E aí vem abuso de poder, de desigualdade de classes, machismo, racismo, uma loucura. Ao longo do processo da vontade de fazer o filme, de começar a pensar mesmo e transformar isso no projeto, acontece o primeiro rompimento. E aí eu vou fazer, num primeiro momento, o trajeto da lama, para entender... num primeiro momento, na primeira etapa, mais próximo ali de Belo Horizonte, depois eu fiz o trajeto inteiro, e aí já ia incorporando esses elementos para a história, né? Trabalhando muito com o Thaís, e trazendo todas as coisas que vinham, e todos os encontros que aconteciam ali, e num momento posterior, vem o segundo rompimento, e aí vem a decisão de misturar os dois como se fosse né, a preocupação o tempo todo de contar uma história, que é uma história de ficção ali, a história inventada da Kailane, mas que tem todos os pés na realidade. A Kailane é construída com várias Kailanes que eu encontrei ao longo da vida. Ela representa
todos os deslocados, os atingidos, os quilombolas, os indígenas, todo mundo que está do mesmo lado da trincheira que a gente, né, e que não se encaixa nesse sistema capitalista de acúmulo, né, e aí nesses encontros a gente acaba conseguindo acesso a algumas situações muito reais, alguns lugares muito reais, como a escola, né, que a população lá de Paracatu tem como se fosse a vontade de transformar em um museu um dia, né? Então, assim, eles controlam o acesso, não é todo mundo que entra, para entrar você tem que conversar, tem que deixar claro para que é, como é que é, e eles vão trazendo e a gente vai incorporando isso. E a arte entra para reconstruir vários cenários, né? Tem muitas coisas ali que até eu me arrepiava quando via o que Júlio e sua equipe conseguiam fazer naquele universo. Eu queria falar um pouco da nossa Kailane na primeira fase. Como você enxerga essa garota que tem um tempo que é muito dela, ela é muito diferente dos irmãos dela, né? Como você vê essa personagem? Então, a Kailane, ela é uma menina que ela se expressa de um jeito muito diferente. E ela entende o mundo de uma forma muito mais sensível e ela percebe coisas que a gente muitas vezes não percebe. E assim, quando eu peguei o papel para fazer essa personagem, eu trabalhei muito com a questão corporal e para entender como ela se expressava nas falas, no olhar dela, nos gestos dela. Para transmitir muito isso dessas pessoas que percebem o mundo de uma forma mais sensível mesmo, assim. Uhum. E daí você não atua com a Bárbara Collin diretamente porque vocês interpretam o mesmo personagem, mas vocês chegaram a discutir juntas, conversar sobre Kailane, como foi esse processo? Sim. Então, quando a gente começou a conversar e a gente começou a juntar ideias e, tipo assim, quando a gente viu realmente e a gente se encantou, tipo assim, e entendeu que a Kailane era uma personagem muito incrível de ser entendida. Porque ela mostra uma realidade, assim, dentro do mundinho dela. E ela consegue mostrar isso de uma forma muito clara, mas ao mesmo tempo sem falar nada. Muito na dela, assim. E te perguntar, Marcos... Opa, obrigado. Quando você chega no local para filmar, as pessoas... Enfim, do local para conseguir autorizações para chegar lá filmar, a comunidade, quem estava por perto, ou as pessoas que passaram por aquilo, como o projeto do filme foi acolhido para você conseguir filmar ali, isso foi bem recebido, tinham pessoas que queriam contar suas histórias no processo de pesquisa, que achavam que tinha que ser feito um filme, ou era ainda uma coisa delicada, recente. É um tema muito sensível, né, de abordar. Eu acho que assim, o filme teve dois momentos diferentes, um muito centrado na vila da Kailane ali, acho que Matipó foi uma experiência que afetou e tocou profundamente todos nós. Vai acontecer uma primeira exibição lá em Matipó nesse próximo sábado na vila, e vai ser muito especial. Quando eu contei para a Ju antes da sessão que estava seguro, na mesma hora que ir ali, porque foi um troço. A vila acolheu a gente, a vila abriu as portas, e ao mesmo tempo que a vila tinha que funcionar, porque as pessoas moram ali, eles trabalham, são todos trabalhadores de café na região ali, e que abriram as casas e foram trabalhar junto, e alguns viraram membros da equipe, e um monte vira figurante. Os meninos, quando o circo chega, é a população que está assistindo mesmo o espetáculo Nada Espetacular, do circo, mas que é super espetacular, porque cumpre uma função social também, né, desse encontro de um circo que tem um espetáculo com poucos elementos, mas que ocupa um espaço, um buraco gigantesco nas áreas onde ele se apresenta, né? Então, acho que a troca do filme só pôde acontecer porque aquelas pessoas abriram suas casas, suas vidas e suas histórias para a gente. E um outro momento que eu acho que é mais ligado à Rota da Lama, onde a gente foi profundamente transformado por tudo que estava ali.
Essa cena fortíssima, que é das coisas que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, esse momento que a gente filmou a Kailane tirando o cara da lama, né, que é a Bárbara Collen e Renato Novaes ali, dando tudo naquele encontro de dois corpos ali. E o texto, né, eu sou, além de diretor, sou roteirista do filme também. Eu reescrevi a cena por conta de um motorista que a gente teve, que ficava levando, que era da região e levava a gente, e ele dizia o tempo todo da loucura que é você ter que achar uma parte de um corpo. Não é, ele falou assim, ninguém está procurando corpo, a gente está procurando, eu quero uma mão, um dedo, um osso, alguma coisa. O impacto é tão gigante da lama ali na explosão e tal, que muita coisa não se acha, mas por conta do luto precisa encontrar, né, para ajudar nesse luto dessas famílias. E é aí que até que o Renato vira no final e fala assim, eu estou aqui procurando só saio daqui quando eu encontrar minha filha ou um pedaço dela, sabe? Eram histórias que a gente escutava o tempo todo e que nos afetavam completamente e que a gente ia incorporando. Eu acho que filmar em locação é fantástico sempre por conta disso, né? A gente chega, por mais que você tenha planejado, a gente ensaia um montão antes, né? Com o elenco todo, aqui tentando compor até um repertório de gestos e de forma de andar comum entre as duas Kailanes do filme, né? Mas quando chega lá, transforma tudo, né? É um filme que tem muito inseto, né? O tempo todo a gente tem inseto, alguns com atuação, né? Eles são todos insetos reais. E os dois insetos que a gente tem mais incríveis do filme, que é o louva-a-Deus, que está com a Kailaninha, e aquele inseto meio folha da escola, foram encontrados na locação no dia da filmagem, sabe? Nem existia essa cena dela com louva-a-Deus, né? A partir do momento que a gente acha ele, a gente ficou horas fazendo um travel e o cachorrinho nunca ia, o cachorrinho tinha que seguir ela e o cachorrinho, a gente ficou muito tempo, derrubou um dia inteiro de cronograma porque o cachorro não obedecia. Os cachorros nesse filme eram um outro filme à parte, né? Eles nunca... Eram os cachorros adestrados, menos adestrados do mundo, assim, sabe? Eles nunca seguiam nada. A gente engana muito bem na montagem ali. Mas enquanto a gente estava ali apanhando o cachorro, alguém encontrou o louva-a-Deus e a gente inventou aquela cena com Lala. E aquele outro inseto, que é um inseto mutante, que parece uma folha, que já teve asa um dia, e ele uma mutação da lama que ficou sem asa. A gente achou, o Kibe achou, que o maquinista achou durante a filmagem, e a gente incorpora ele e traz para a cena. Ainda, enfim, teria várias coisas para falar com vocês, mas quero saber se vocês também têm perguntas. Olha, a Kailane vem de um monte de Kailanes que eu conheci ao longo da vida, das minhas andanças enquanto documentarista ou enquanto viajante mineiro percorrendo o estado. Uma coisa que a gente tem muito andarilho por Minas, né? Tem muitos. E eu sempre gosto muito de ter contato, porque você descobre histórias incríveis. Quando você vê a imagem ali, você não imagina de onde vem aquela pessoa, né? E é uma coisa muito louca que boa parte deles, como o Estado está muito ligado à mineração, em algum momento da vida trabalharam com isso e se desconectaram e tal. Então tem essa coisa meio de pessoas que não se adaptam exatamente e que tem o que muita gente chamaria de uma certa loucura, mas que muitas vezes é uma loucura não diagnosticada. Ninguém sabe exatamente o que é, porque essa pessoa nunca procurou nenhum médico, ou nunca recebeu tratamento, ou nunca recebeu um diagnóstico e tal. Então sempre me senti muito atraído por isso. E a partir do momento que eu decido fazer, porque eu queria desde o início fazer uma história que falasse que a mineração ela acaba por fazer com que desapareçam ou sejam consumidos ao mesmo tempo as paisagens e as pessoas. Ao mesmo tempo que está corroendo e cavando um buraco lá, está escavando várias vidas que estão naquele entorno ali, né? E aí vem essa coisa de construir a história de alguém que nasceu num campo, que é muito normal, você tem a vila, você tem o campo de mineração, começa a formar uma vila próxima, no primeiro momento com tapum,
Então é a mesma lógica de garimpo, né? Onde vem a possibilidade de ganhar um dinheiro, de repente começa a ter uma vila, só que aquilo passa muitos anos, essa vila vai sendo melhorada, e chega um momento que acaba a mineração, eles vão cavar em outro lugar, mas tem gente que não tem para onde ir. Alguns dos andarilhos que eu conheci tinham isso. São pessoas que ficaram abandonadas porque não conseguiram ir para a próxima vila, para a próxima mina, e ficaram por ali. Então, vem a ideia de construir através da introspecção, que eu acho que é uma característica forte, é uma coisa que me atrai, é uma coisa que eu me identifico, é uma coisa que já tinha de outros filmes que fiz, de um especificamente que chama Sana, e que era um filme que circulou muito na época com outros filmes da Thaís, e a gente falava muito sobre isso, né? Como a Kailani era como se fosse o espelho da personalidade do Sanan, que é um filme sobre um garoto albino que vive isolado, cercado de areia por todas as partes no Maranhão. Mas é um personagem real e eu bebi muito da introspecção dele. Olha, algumas coisas assim, eu não sei exatamente que tipo de aproximação eles estão tendo com o filme. Esse filme está rodando desde outubro do ano passado, a gente estreou no Festival do Rio, né, e está circulando o festival desde então. Agora o festival é muito bolha, né, e a gente agora está fazendo a passagem para salas a partir de quinta-feira, né? Está entrando num novo ciclo do filme. E eu tenho bastante curiosidade para ver qual alcance a gente vai chegar e o que a gente vai conseguir fazer. A Olhar está trabalhando uma distribuição de impacto também, levando o filme. Eu tive uma sessão linda no Rio de Janeiro, na manhã desse último sábado, em Guadalupe, com um público de professoras de 50, 60, 70 anos, e muitos jovens de projeto social, de ONGs, e gente que trabalha com assessoria de guerrilha, de imprensa de guerrilha total. Assim, foi muito interessante ver o filme reverberando, chegando, e todo mundo com muita sede de passar a palavra, de chamar. E o filme vai entrar em cartaz lá também, nesse cinema, no Ponto Cine, que é ali que reúne muitos subúrbios do Rio, de Guadalupe, Deodoro, Marechal Hermes, Pavuna, Jacarezinho, sabe, Madureira. A gente conseguir levar esse filme para outros lugares. Porque o que teve de anterior ao filme, no momento de financiamento do filme, houve uma, entre aspas, perseguição em Minas por conta disso, né? FIENG, especificamente, Federação das Indústrias. Né? O bom é que foi possível ler rapidamente e entender que para poder fazer tinha que centrar mais na historinha da família da Kailani e tal, e menos na mineração, e depois a gente equilibra aquela jogada, era uma solução. E também teve uma questão relacionada a festivais de cinema, sabe? As mineradoras também financiam eventos. E aí algumas portas fecharam, tá? E bem específicas, sabe? Algumas que tipo, nem foi surpresa, mas é impressionante como segue a cartilha, e a gente já sabia e continuava testando. Especificamente alguns casos aí que são bastante vergonhosos, mas que acontecem. E a gente sabia. Então a gente sabe que vai ter algumas portas que vão estar fechadas e várias outras que vão ser abertas por conta disso, né? Eu acho que é o tipo de filme que a gente faz nesse trabalho dos insetos, né? De pequenininho ali, tentando, né? Somos tão insignificantes quanto os insetos da Kailani, mas a gente cuida muito bem uns dos outros, né? E aí, porque a gente está juntos do mesmo lado da trincheira, né? E com isso a gente consegue semear, caminhar, chegar a outros lugares. Só perguntar aqui, eu queria que você falasse também sobre a resposta. Você está acompanhando a resposta do filme nos festivais, que as pessoas estão falando sobre a Kailani, sobre o teu trabalho, e fala sobre como tem sido essa resposta para você. Então, quando eu vi o filme pela primeira vez, assim, e eu escutei as pessoas falando muito da Kailani, pessoas se até identificando com a Kailani, e assim, eu fiquei muito feliz com isso,
E de saber que, tipo, eu e a Babi, a gente conseguiu representar essa personagem, essa pessoa com sendo muito real, assim. E é isso. Sou de Juiz de Fora, sou torcedor do Tupi e vamos fazer de tudo para chegar lá, tá? O filme entra em cartaz a partir de quinta-feira agora, né? Essa coisa do circuito da distribuição é sempre muito doida, que a distribuidora sofre muito. Então temos 3 da Olhar aqui, porque eles ficam tentando colocar o filme na maior parte do cinema possível, mas a palavra final é dos exibidores, que são os donos das salas, né? E amanhã a gente vai descobrir a totalidade que a gente consegue entrar na quinta-feira, que é quando muda a janela, né? Já sabemos de 13 salas que já estão certas, a Argel está tentando ampliar já logo na primeira semana. Tem uma série de particularidades, tem uma coisa tão doida que estão esperando, os do Nordeste esperam agora estar no São João, então só entra depois do São João, né? Cada um tem uma coisa. Teve um troço que foi lindo, que a Olhar participou nos últimos tempos, lá em Salvador, de um seminário de exibição, onde estavam convidados vários pequenos e médios exibidores espalhados pelo Brasil. E aí, cada dia, uma distribuidora apresentava o seu case, e a gente ganhou um prêmio lá, e esse prêmio abriu umas portas para a gente chegar. Era muito doido você conhecer quem são os donos da sala, que tal, né, que você vê ali, quem é que programa. E é aquela jogada muito doida que está espalhada, o cara é do Amapá, e ele tem posto de gasolina, fazenda e 2 salas de cinema, sabe? É muito doido, assim, né? Você entender a lógica dessas pessoas e como é que o filme batia neles, né? Porque, obviamente, a maior parte de direita total e extrema direita, assim, né? E como é que tinha até uns comentários assim, nossa, filme lindo, que incrível, mas podia tirar a parte política. Sabe, era impressionante, mas ainda assim um monte de gente falou assim, eu vou botar, eu topo botar, eu acho que dá, eu acho que vai rolar. Tinha outros que viraram e falaram assim, lá, tem uma mina lá perto do lado 20 quilômetros da cidade, toda semana morre alguém, então vamos fazer uma sessão lá, vamos trazer um líder sindical para debater, me leva alguém do filme e tal, né, e a gente vai e faz, sabe? Então vamos fazer de tudo para chegar. O filme ele foi filmado na região do Polo Audiovisual da Zona da Mata, né? É Manhuaçu, mas são 64 cidades ali, né? É Matipó, quer dizer que é pertinho de Manhuaçu. Então, assim, já tem um movimento para fazer uma sessão em Cataguases, tá chegando perto de sei lá. Tomara que chegue em Muriaé também. Eu sou pai do Lucas. Maravilha, já ouvi falar muito do senhor, mas muito mesmo. Lucas fala sempre, e aliás, várias conversas que a gente teve lá ao longo do filme com o Lucas, muito bom. Conversa com o Lucas, Babi e João, né? Tem outro filme que nasceu de conversas que a gente teve lá, já falei com eles isso, né? Estamos planejando ainda, estamos caminhando, mas que nasceu das conversas lá, e o senhor fazia parte de algumas dessas conversas. Essa música, para mim, sempre me chamou muito, muita atenção, porque no karaokê, quando tem karaokê, a galera pira, né, com essa música, assim, né? Todo mundo solta e vai à loucura, é o êxtase, né, do karaokê, do momento, a gente associa ela muito a uma diversão enlouquecida, né? Tá todo mundo cantando e super para cima. Mas se você prestar atenção na letra, ela é bem apocalíptica. Né? Ela não tem nada dessa vibração, né? Eu acho que Banda Eva, Ivete, então, quem cantou essa música, né? O Carnaval da Bahia, essa coisa fez isso, né? Virar um hino de felicidade e tal, mas se a gente analisar mesmo a letra, né? Não é por aí, né? Então me chama a atenção esse casamento de uma intenção que é muito mais triste e apocalíptica, né? É o fim da odisseia humana na Terra, né? E que combinava para mim muito com esse cenário distópico de pós-rompimento das barragens, né? O que a gente viu de imagem de televisão, o que eu encontrei ali, me chamava muita atenção, era louquíssimo. O trabalho de som, que bom que a gente tem aqui, os 2 Víktors que estão aqui hoje, né? O Coroa, que fez a edição de som, e o Moraes, que fez a mixagem, que estão aqui, e a gente conversava disso, de percorrer a lama e escutar o vácuo, porque a primeira coisa que acontece mata os insetos.
E você está em zona rural, você escuta muita coisa, porque tem muito bicho sempre, né? Mas se não tiver inseto, os pássaros são afugentados também, né? Ou qualquer outro bicho que se alimenta, né? O inseto está na base da cadeia ali. Então era muito louco ver aquele cenário que parece de destruição, parece outro mundo. E me lembrava a Pequena Eva. E aí eu falei, pô, tá ótimo a gente trazer para o filme e jogar com as possibilidades de interpretação da música. Uma coisa que foi super incrível, Lucas estava lá comigo em Salvador, esse filme passou no Panorama, foi muito bem, ganhou um prêmio de direção de arte para a Ju, de foto para o Petros, aí de melhor filme pelo Júri das Associações, ganhamos o prêmio de distribuição do Paradiso também, o filme foi muito bem lá, e nos debates também foi muito incrível, porque as pessoas ficavam o tempo todo ali querendo falar sobre o filme, e as pessoas assim, enquanto baiano, o Cine Glauber Rocha é na Praça Castro Alves, ali que é coração de Salvador, né? E aí as pessoas, os baianos, escutarem esta música, que é um hino de carnaval, sendo tocado dessa forma lá, né? E aí eles começaram a falar, tipo, a mulher falou assim, eu chego a ficar sufocada, me dá esse microfone, eu quero falar, o que é isso, a nossa Pequena Eva, ela é assim, eu nunca mais vou escutar essa música da mesma forma, né? E tal, e direto, e uma mulher virou e falou assim, eu tô aqui querendo falar exatamente sobre isso, eu sou professora da UFPA, isso daqui não é só um filme, daqui é uma dissertação de mestrado. 4 formas de interpretação da música Pequena Eva a partir do filme Silêncio das Ostras. Quem não tiver orientador, me procura na UFPA, pode ir lá que eu topo fazer, sabe? A mulher falou isso na conversa lá depois, sabe? Foi super legal. E eu acho que é isso, sabe? Tem a ver com essa coisa apocalíptica, distópica, da lama, quando a gente escuta cantada a capela ali, né? E aí a gente vai virando. E a última cantada é da Lira. Que ela fala que eu cheguei um dia, né, que a gente estava lá, um dia eu ligo para a Lira e fazer. Que aliás, assim, ao longo do filme a gente queria botar no circo como é que resolve. Vai botar a música que tinha a Cleude se apresentando no circo com a dublagem, e é uma música da Madonna, mas não dá para pagar a música da Madonna, então vamos botar da Gretchen, não dá para pagar também a da Gretchen, né? E vamos tentando várias coisas. Eu li e falei assim, Lira, a Lira fez aquela música, gravou aquela música, Você Me Deixa Louca, 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 né? Aquele chicletinho lá né? E a gente botou no filme, e no final ainda... Como vamos resolver ter Pequena Eva do jeito que a gente queria ali? Eu liguei para a Lira e falei assim, Lira, topa ser minha Ivete. E ela, na mesma hora, foi lá, juntou a turma toda, gravamos. Foi lindo. Valeu demais. Só, última palavra da Lavínia. Lavínia, claro. Gente, eu como Kailane, muito honrada de fazer essa personagem, não podia deixar de agradecer a Thaís, como ela que me ajudou a entrar, a fazer essa personagem, porque através dela o Marquinhos me viu e pôde me escolher para poder fazer essa personagem. Então eu agradeço muito a ela e ao Marquinhos de me dar essa possibilidade de fazer essa personagem, que foi muito importante para mim.